Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma aula um pouco diferente. Nós não vamos usar o livro essa semana, tá bom? E eu vou explicar por quê. Essa semana, especificamente no dia 17 de março, nós celebramos o St. Patrick Days. St. Patrick Day significa Dia de São Patrício, que é uma festa muito, mas muito grande, uma festa muito divulgada, principalmente nos países de língua inglesa, tá? Assim como existe, vocês já devem ter visto ou verão um dia, né? Os filmes que tem o Dia de Ação de Graças, né? São festas que acontecem especificamente só nesses países que falam inglês. Quais são? Vou falar alguns países onde essa festa é muito forte, né? Então, o Dia de São Patrício é uma festa que acontece na rua, tem muitas brincadeiras para as crianças. Então, eu vou explicar aqui para vocês. Essa festa ela nasceu num país chamado Irlanda. Então, na Irlanda, depois eu vou contar um pouquinho essa história de quem é São Patrício, né? Em inglês a gente diz Saint Patrick. Saint Patrick. Saint Patrick. Saint Patrick, que em português nós dizemos São Patrício, ele nasceu na Irlanda. Por isso essa festa, ela é mais tradicional lá e depois se espalhou para os outros países de língua inglesa, tá bom? Então, nós vamos conhecer um pouquinho quem foi São Patrício, o que acontece nessa festa. A teacher tá com uma colinha aqui, tá? Para não se perder. Então, se vocês verem eu olhando para baixo, é que eu tô consultando aqui a sequência para eu explicar para vocês, tá bom? Então, a Irlanda é um outro país que também fala a língua inglesa, que é a língua que a teacher ensina para vocês, né? Eu ensino várias palavrinhas em língua inglesa. Então, assim, lá também eles falam inglês, tá bom? Então, esse São Patrício, ele acabou se tornando um santo, né, da Igreja Católica. Mas ele tem uma história muito interessante, né? Ele é um santo que ele passou por algumas dificuldades. São Patrício, ele nasceu na Irlanda faz muitos anos atrás, tá bom? O ano não existia nem 1900 nem 2000. Ele nasceu no ano de 387. E o que aconteceu com São Patrício? Um dia, ele foi capturado, sequestraram ele. Os piratas sequestraram São Patrício. Ele estava no campo, brincando, estava lá cuidando das suas coisas, quando os piratas chegaram e roubaram, pegaram São Patrício e levaram ele para ser um escravo, tá? Então, São Patrício, ele sofreu muito, teve que trabalhar muito, né, como escravo, só que depois, passado algum tempo, ele conseguiu fugir. E quando ele fugiu, ele conseguiu voltar para a terra dele, para o país dele. Que país que é mesmo? A Irlanda, tá bom? Depois, com a ajuda do papai e da mamãe, você pode ir lá na internet e pesquisar que país é esse, a Irlanda, né? Onde que fica? Como são as pessoas lá, tá bom? Só uma sugestão se você tiver curiosidade, tá bom? Eu sou muito curiosa, eu gosto de saber como que as pessoas vivem nesse outro país, o que elas falam, o que elas comem, do que elas gostam, porque quando a gente conhece pessoas de outros lugares, a gente vê que tem costumes bem diferente do nosso. Então, só abrindo aqui um parênteses, se você tiver essa curiosidade, vai lá na internet e pesquisa, tá bom? Você pode também colocar lá Festa de São Patrício ou St. Patrick Days. Depois eu vou escrever embaixo para você ver como é que é. Tem muitas brincadeiras, tem muitos vídeos que vocês podem ver, tá bom? Como que acontece essa festa, tá? Então, eu estava falando que São Patrício, ele conseguiu fugir
Então pegaram ele, né? Levaram ele, maltrataram ele, fizeram ele trabalhar muito, mas graças a Deus ele conseguiu fugir e ele voltou para a terra dele. E passado um tempo, ele se tornou um homem bem religioso. E quando ele voltou, ele já era, que ele se tornou uma pessoa adulta, né? Ele fez muitas coisas boas para o país dele. Então, assim, ele conseguiu deixar coisas boas, ajudar os pobres, ajudar as crianças, ajudar as pessoas, né? Por isso, ele se tornou o que a gente chama de padroeiro, né? As pessoas celebram São Patrício por causa das coisas boas que ele fez para o país dele, tá? E ele morreu dia 17 de março. Por isso que dia 17 de março nós, lá principalmente aqui no Brasil não é comum, né? Mas nesses países de língua inglesa, Irlanda, Inglaterra, Estados Unidos, se comemora o dia de St. Patrick Days, tá? Então, a teacher contou a historinha aí bem rapidinho para vocês entenderem, né? Que foi uma pessoa boa, que fez algo bom para o seu país e que hoje, através de uma festa, né? Ele é celebrado nos dias de hoje, tá? E essa festa, ela tem alguns símbolos. Toda festa, se você depois, eu vou deixar um vídeo depois para vocês ouvirem, né, de novo sobre a história dele, sobre a festa de São Patrício. A teacher vai deixar depois um vídeo junto desse para vocês, tá? Para vocês assistirem. Existe uma cor que predomina nessa festa. Então, quando você vê St. Patrick Days, você vai ver todo mundo vestido de verde. Então, quando as pessoas saem para a rua, é como se fosse não é igual, mas é como se fosse um carnaval, né? Uma festa de rua. As pessoas vão à rua, elas pintam o rosto, passam aquelas tinta verde, ou pintam todo o rosto de verde, se vestem de verde, tá? Nós vamos conhecer alguns símbolos, tá bom? Que é celebrado, que faz parte da festa de São Patrício. Se faz também muitas comidas, bolachinhas, muitas coisas tingido de cor verde, que é a cor que predomina na festa de São Patrício, tá? Então, assim, as bebidas são verde, então tudo essa cor predomina, tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos conhecer alguns símbolos, tá? Dessa festa. Primeiro eu quero mostrar aqui, a teacher imprimiu aqui, esse daqui é São Patrício, St. Patrick. Então, St. Patrick é o padroeiro da Irlanda, tá bom? O primeiro símbolo que a teacher quer mostrar é o trevo. Esse daqui é um trevo, tá? Trevo de 3 folhas. Como eu vou dizer trevo em inglês, tá? É shamrock. Shamrock, ok? Então, esse trevo, na verdade, aqui tá um trevo de 4 folhas, né? Mas na festa o que predomina é o trevo de 3 folhas. Então, a teacher vai mostrar aqui a imagem para vocês enquanto vai falando. Dizem que ele usava essa planta para explicar sobre a Santíssima Trindade para os pagãos. Então, ele pegava essa planta para dar uma aula, né, de religião para quem não acreditava em Deus. Essa festa, pessoal, tem um sentido religioso, né, por ele ter se tornado um religioso, mas hoje não se celebra, lá na Irlanda não tem a festa em si, ela não tem esse fundo religioso, tá? As pessoas celebram os símbolos, a festa, as brincadeiras em si. A teacher só tá explicando a história para vocês, tá bom? Então, esse é o motivo que aparece, um dos símbolos que aparece muito é o trevo, tá? Depois, antes de apresentar aqui o duende, tem uma aqui que eu não imprimi, mas existe uma lenda que na Irlanda, tá? Reza a lenda de que St. Patrick conseguiu eliminar
todas as cobras do país da Irlanda. Então, diz que lá na Irlanda não existe cobra, tá bom? Agora eu não sei se isso é só lenda ou se é verdade. Vou deixar para vocês, se quiserem pesquisar, mas assim, diz a lenda que St. Patrick acabou com todas as cobras do país. Não existe cobra naquele país, tá? Depois, nós temos esse símbolo aqui, ó, que é o duende. É o duende, tá? Aqui, ó. Olha que bonitinho. Sabe como que a gente chama duendes? Leprechauns. Leprechauns, tá? Leprechauns em irlandês. Leprechauns em irlandês, na Irlanda, significa homem pequeno. Homem pequeno, tá? Os duendes, que seriam sapateiros, que moram nas florestas do país, são personagens que eles são bem mal-humorados e também eles não são nada amigáveis, tá bom? Então, esse é o símbolo dos duendes. Apesar dele estar tão bonitinho aqui, né? Mas diz que eles são homens pequenos, que são mal-humorados, né? E que não são nada amigáveis, tá? Então dizem que eles possuem potes de ouros escondidos em suas casas. Então, os irlandeses acreditam que esses homenzinhos aqui têm pote de ouro escondido na casa deles. E daí vai sair uma brincadeira também de encontrar um pote de ouro, tá? Então, por isso que no dia de St. Patrick, as crianças elas saem para procurar os duendes no jardim, para ver se conseguem capturá-los, para poder receber o pote de ouro, tá? Então, essa é a lenda dos leprechauns. Leprechauns, tá bom? Depois a teacher vai voltar falando o nome de cada símbolo, tá? Depois, a minha tinta aqui ficou meio ruim, não saiu a parte verde aqui, essa figura aqui embaixo é verde, tá? Mas acho que a minha tinta acabou. Nós temos o arco-íris, que também é um outro símbolo, tá bom? Na festa de São Patrício. Então, dizem que quem visualizar um arco-íris no céu no dia de São Patrício deve correr até uma de suas pontas, pois lá haverá um pote de ouro escondido por algum duende. Então, não sei se vocês já ouviram essa história, né? Que quando a gente vê um arco-íris, lá no início ou no fim do arco-íris tem um pote de ouro escondido lá, tá bom? Então, nós temos um outro símbolo aqui, que é o arco-íris. E por último, não, tem mais um. Nós temos aqui, ó, também, desculpa que saiu falhado, tá? Mas aqui também tudo é verde, tá bom, pessoal? Nós temos o chapéu. O símbolo do chapéu, se vocês verem a festa de São Patrício, é usado por muitas pessoas nesse dia. Por quê? Porque é igual o chapéu do duende, tá? Ele é um chapéu verde num formato de cartola. Então, os duendes, os leprechauns, que eu mostrei ali agora, eles usam esse chapéu, né? Com formato de cartola verde, tá bom? Então, por isso que as pessoas na festa de São Patrício também usam o chapéu verde, tá bom? E por último, nós temos o pote de ouro, né? É que nem eu já falei, acredita-se que os leprechauns, os doentes, eles escondem um pote de ouro. Vocês podem fazer aí uma brincadeira na sua casa, tá? Nesse dia, no dia de São Patrício, muitas crianças saem pelo jardim, pelo quintal, nas praças, nos parques. Os adultos costumam fazer potes daquelas moedinhas, né, de chocolate. Vocês já viram aquelas moedinhas de chocolate? Então, eles fazem um pote com essas moedinhas que são encapadas com papel amarelo, né, imitando ouro, para que as crianças possam encontrar esses potes de ouro, né, que na verdade é chocolate. Então, assim, é uma forma também de você
celebrar esse dia, tá? Então, vamos lá. Nós temos o pote de ouro, o hat, né, o chapéu, o rainbow, que é o arco-íris, os leprechauns, que são os duendes, o trevo, que lá é o trevo de 3 flores, tá? De 3 folhas, não de 4, tá bom? Então, esse é a festa de São Patrício, tá? Para vocês conhecerem um pouquinho dessa festa que acontece somente em países de língua inglesa, tá bom? Então, na nossa atividade de hoje, a teacher vai mandar, além de alguns vídeos para vocês assistirem, eu vou mandar alguns desenhos. Pessoal, preste bem atenção. Vocês não são obrigados a imprimir. Eu vou mandar por sugestão. Se você tiver condição, tiver impressora aí na sua casa e puder imprimir os desenhos que eu enviar, ótimo. Se você não tiver, não tem problema, tá bom? Você pode olhar esse desenho, você vai escolher um desses símbolos, tá? Para poder colorir, para poder pintar. Eu vou mandar algumas ideias na aula de hoje, tá bom? Então, não se preocupe, a teacher vai colocar opções para vocês, tá bom? Aí, quem decide como que você vai fazer são vocês aí na sua casa, tá bom? Então, assim, eu vou mandar opções de atividade para serem feitas de forma livre, eu vou mandar opções de desenho para colorir. Qual que é o objetivo da nossa aula de hoje? Conhecer essa festa de São Patrício, né? E celebrar através dos símbolos que representam o St. Patrick Day, tá bom? Então, assim, não se preocupe, não precise, se você vê lá, tem um desenho aqui, eu não consigo imprimir, não tem problema, tá bom? É só se você quiser, só uma sugestão de atividade. Se você não fala assim, eu não quero imprimir, eu não tenho impressora, não tem como, eu vou mandar alguns exemplos de atividades livres, tá? Para vocês fazerem e depois me enviarem, tá bom? Então, junto com esse vídeo, eu vou mandar outro vídeo do YouTube para vocês conhecerem mais sobre a festa de São Patrício e as atividades que serão trabalhando um dos símbolos, tá bom? Para vocês colorirem, para vocês pintarem, como vocês quiserem, mas que vocês façam algum dos símbolos que eu enviar. Não precisa fazer todos, tá bom? Eu vou mandar vários exemplos, vocês escolhem. Pode fazer pode fazer 2, tá? Só não pode fazer nenhum. Tem que mandar a atividade para teacher, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, entre em contato, tá bom? Eu fico aguardando a atividade de vocês, pessoal. Um forte abraço e até a próxima aula.